paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo dessa série referente à vida abundante. E neste primeiro vídeo eu quero tratar sobre um verso interessante que se encontra lá em Mateus 4, verso 4, que diz assim: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha que interessante. O que Jesus ensinou procede da boca de Deus. Ou seja, ele vem da mente de Deus. Portanto, o Evangelho é algo que vem, que é gerado, que tem origem na boca de Deus. E este é o primeiro aspecto que é importante que compreendamos, é importante internalizarmos, porque é dessa convicção que decorrerá, que se seguirá todo o restante do comportamento, do meu comportamento referente ao Evangelho. Porque quando eu penso na mensagem, quando eu penso no Evangelho, qual é o entendimento que eu tenho com relação a ele? O que de fato o Evangelho representa para mim? E quando eu creio que o Evangelho procede da mente de Deus, isso toma um peso extremamente diferente, Isso toma proporções diferentes, porque é possível, e isso ocorre muito, que eu não creia em Deus, mesmo quando frequento igrejas, mesmo quando leio a palavra. A minha interpretação sobre o que é Deus, quando estou orando, quando estou lendo a palavra, é uma convicção, uma compreensão equivocada. E isso interfere diretamente na forma com que eu compreendo o Evangelho, na forma com que eu pratico o Evangelho, na forma com que eu me incentivo, na forma com que eu vou em direção à palavra. Porque existem muitas pessoas que não têm essa convicção, não têm essa percepção de que o Evangelho procede da boca de Deus, que não se importam em estudar o Evangelho, que não se importam em conhecer mais a fundo o Evangelho. E elas se contentam com pregações ouvidas de outros. E por não conhecer o Evangelho, não tem como eu julgar se aquilo que está sendo pregado pelo outro é verdade ou não. Mesmo em nome de Deus, a pessoa pode pregar mentiras em nome de Deus. Porque Satanás, ele se transfigura, ele se veste de anjo de luz. E é por isso que uma boa parte, para não dizer a maioria, é enganada nas suas convicções acerca do Evangelho. Então, compreendendo, sabendo, tendo a convicção de que o Evangelho, de que a palavra procede da mente de Deus, nós nos direcionando a palavra, a mensagem deixada por Jesus, nós teremos um novo olhar sobre ele. E é somente para estes, não é para todos, é somente para estes, aqueles que obedecem, aqueles que praticam. E para obedecer e praticar, primeiro é preciso crer na eficácia dessa palavra. Aí então acontece aquilo que Jesus vai dizer, que a palavra ela vem para que nós não tenhamos apenas uma vida, mas vida em abundância. A palavra abundância, abundante, significa em excesso. Portanto, nós temos acesso ao excesso de vida, ao transbordar de vida. E é por isso que a paz que provém de Cristo, ela excede o entendimento, porque ela está para além das circunstâncias da vida, ela excede, ela transborda. Então ela é muito maior
do que tudo que possa acontecer conosco na vida. Coisas boas e também coisas ruins. É por isso que excede o entendimento. A paz, ela excede as circunstâncias da vida, as tribulações da vida. E também as coisas boas da vida, aquilo que a vida, aquilo que o mundo pode nos oferecer, aquilo que a nossa carne deseja, aquilo que a nossa carne tem prazer, nas coisas boas dessa vida. Então, a vida de Cristo, ela excede, é uma vida em excesso. E é por isso que o transbordar dessa vida também alcança outros através daqueles que têm esse excesso de vida. Não é privado a ele. Ela excede, ela transborda, alcança a outros. E essa vida abundante, ela só acontece em nós, ela só é possível em nós a partir do momento em que nós nos alimentamos dessa palavra, assim como nós nos alimentamos do pão nosso. Nem só de pão viverá o homem, Jesus diz. Ele não está falando do pão, ele está falando do alimento. E o alimento é necessário diariamente, ou pelo menos quase diariamente, para que nós sobrevivamos. E ele diz que nem só desse pão, também desse pão, mas nem só dele, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é por isso que o salmista diz que feliz é aquele que medita dia e noite. Claro que vai de acordo com as possibilidades, mas é aquele que entra em contato com esse alimento. Então, para que a vida abundante aconteça, é preciso conhecer aquela a quem origina essa vida, que é o Evangelho que nos possibilita a vida abundante. Portanto, se nós não conhecemos este Evangelho, como a vida abundante pode habitar? E outro texto interessante, que será tratado mais adiante nestas aulas, nestes ensinamentos, é o texto de Marcos, capítulo 4, verso 15. Ele diz assim, é a parábola do semeador. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Este termo recolher significa afastar. Então o texto nos diz que Satanás vem e afasta a palavra dessa pessoa. E este ato de afastar a palavra significa que ali já não há mais semente para produzir, não há semente para germinar. Então, esse texto fala de pessoas que se aproximaram da palavra, porque se ela é afastada, significa que uma vez essa pessoa se aproximou. Porém, como a semente à beira do caminho, onde ela foi semeada, eles ouvem, Marcos 4, verso 15, eles ouvem, Satanás vem e retira a palavra semeada. Então a palavra é afastada. Esse texto está falando sobre aqueles de quem a palavra, uma vez presente, é retirada por Satanás, é afastada por Satanás. E isso pode acontecer com aqueles que estão nos cultos, estão nas igrejas, onde a palavra já foi afastada há muito tempo e o coração daquela pessoa está fechado para a germinação, para o florescimento dessa semente, como a parábola utiliza, o exemplo da semente. Então, a vida abundante necessita que haja semente, que haja palavra dentro de nós. E para que a palavra exista, é necessário estar em contato com ela. Portanto, neste primeiro ensino, nesta primeira aula, eu quero que você tenha isso em mente, esta convicção de que a palavra ela precisa ser trabalhada, de que a semente ela precisa ser regada. A palavra precisa ser ouvida, não somente através de vozes, mas através da leitura, através do contato. Que você fique com esta compreensão e pratique o contato com a palavra.
Deus abençoe e até a próxima aula.